Vamos seguir agora com os yogas do sonho e do sono, mantendo nossa coluna ereta, trazer toda a nossa atenção para o corpo, para o momento presente. Sinta seu coração batendo, os movimentos do próprio corpo. Sinta o toque das roupas sobre a pele. Sinta o calor, o frio do espaço em que você está. Sinta o ar que entra pelas suas narinas e sai. Sinta a temperatura do ar. Ele entra quente ou frio. E ouça. Simplesmente abra seus ouvidos e ouça os sons ao seu redor, carros, pássaros, pessoas. Mas só ouça os sons e não siga nenhum deles. Acolha. Nove respirações.
Visualize diante de você um ponto, aproximadamente 45 centímetros de distância. Mantenha a boca entreaberta, os olhos entreabertos e foque esse ponto. Se você estiver sentado no chão, sentada no chão, o exato ponto entre a parede e o chão se encontram. Se você já é praticante e conhece a sílaba A tibetana, visualize o A diante de você e por um instante nós vamos fazer a prática de chinês, chamata. Mantenha a boca entreaberta, os olhos entreabertos. Foque o ponto e não siga os pensamentos. Cada pensamento que surgir, simplesmente reconheça como um pensamento e deixe ir. E observe o espaço onde surgem os pensamentos, o espaço em que os pensamentos se dissolvem. Volte a atenção para o ponto, não siga os pensamentos. Não siga os pensamentos, não siga essa emoção. Simplesmente relaxe.
Visualize que do seu coração, pelo canal central, sai uma sílaba A e aproximadamente um antebraço de altura acima da sua cabeça, A se transforma em Taperitsa ou na deidade de sua devoção. Sinta a presença de Taperitsa, sinta a presença da deidade. Visualize que do coração da deidade surgem as sílabas Ram, Yam, Mam, fogo, vento e água. E esses três elementos, as três sílabas, vêm até você e te purificam pelo fogo, te purificam pelo vento e te purificam pela água. Visualize que na testa, na garganta e no coração do guru formam-se as três sílabas: A na testa, Om na garganta e Hum no coração. E da testa do guru, a sílaba A, numa corrente de luz branca, toca o chácara da tua cabeça, o chácara da tua coroa, e imediatamente faz do seu corpo o corpo iluminado de todos os Budas. Da garganta do guru, forma-se uma corrente de luz vermelha, marcada pela sílaba Om, que toca a sua garganta e faz da sua fala a fala iluminada de todos os Budas. No coração do Guru forma a sílaba Hong, de cor azul, que se propaga a partir do coração, toca o seu coração, o chakra do seu coração, e imediatamente faz da tua mente a mente iluminada de todos os Budas. Visualize que o Idam, o Lama, diminui o seu tamanho, toca o topo da sua cabeça, tendo o tamanho de um punho, adentra pelo canal central, chegando no chácara da garganta com o tamanho do seu polegar, e continua descendo pelo canal central até chegar no coração. E no coração tem o tamanho de um tigre, de uma unha. Dissolva a sua mente na mente do Guru. E por um instante permaneça no estado não dual. Visualize que surge diante de você Yeshua como a grande mãe protetora. Visualize o espaço em que você está repleto
de Dakinis, de deidades do sono e do sonho. Visualize centenas de Dakinis da cor verde, cuidando da sua casa, do seu quarto, do seu espaço de dormir. Mas visualize também cuidando do seu dia a dia, te protegendo, protegendo seu trabalho, protegendo sua família. Sinta a sensação de proteção e relaxe. Segue proteção com o mantra de Yeshuao. Soma Mara Yotza. Soma Mara Yotza. Soma Mara Yotza. Vamos dar sequência à leitura do livro. Nessa que é a nossa quarta rodada dos Yogas do Sonho e do Sono. E nós estamos na página 17. Vamos seguir o livro, vamos ler item a item e fazer toda a leitura dele com calma, discutindo cada aspecto, tudo que aqui surgir. Prefácio do editor, a segunda edição. Em 2020, no início da pandemia de Covid, Nico Odisseus, da Shambhala Publications, enviou um e-mail a Tenzin Wangyal Rinpoche, sugerindo uma segunda edição do livro Yogas Tibetanos do Sonho e do Sono, que pudesse conter algum material novo, um novo capítulo, porém o livro acabou sendo reescrito. Muitos de nós praticamos, ou ainda praticam com a primeira versão do livro, Os Yogas Tibetanos do Sonho e do Sono. Então, quando o Rinpoche, durante ali a pandemia, foi preparar uma nova edição, isso foi no ano de 2020, se não me engano, 2020 ele recebe o convite, 20, 21, aí ele começa a fazer ciclos de retiros dos yogas do sonho e do sono, e retiros em uma semana. Na época nós estávamos em pandemia, e esses retiros eram online. E o ciclo de yogas do sonho, ele trabalhou em uma semana, e o yogas no sono também trabalhou em uma semana. E aí, a partir desses retiros e de toda a experiência dele acumulada ao longo do tempo, ensinando os yogas do sonho e do sono, é que ele vai preparar a segunda versão, que é essa que nós temos na mão. Então, o texto, eles são parecidos, porém, a nova edição traz uma série de ensinamentos novos e traz também uma releitura da forma de ensinar os yogas do sonho e do sono. Então, o Rinpoche escreve a primeira edição nos anos 80, quando ele está começando a ensinar no Ocidente, ele está entendendo como os ocidentais funcionam com os ensinamentos, a relação entre os ocidentais e os lamas. E ao escrever a primeira edição, ele acaba trazendo uma forma de ensinar ainda muito vinculado ao método tibetano. Ele recebe do Yongtsen Rinpoche o pedido, né, a autorização e quase a ordem de abrir esses ensinamentos no Ocidente.
Na primeira edição, ele vai fazer isso carregando muito do modo tradicional. Na segunda edição, também sob supervisão dos professores de Tenzin Wangyal Rinpoche, ele vai encontrar meios para que os ocidentais, agora, depois de 40 anos, 30 anos, ensinando os yogas dos sonhos e do sono, para que os ocidentais tenham um acesso facilitado a esses ensinamentos e essas práticas. Então, o editor pediu que ele fizesse alguma alteração no texto, que ele trouxesse um novo capítulo, mas o Rinpoche viu a necessidade de reescrever o livro, olhar para ele em muitas perspectivas. Então, quem estudava com essa versão vai perceber que ele se torna cada vez mais flexível, expressando cada vez mais amorosidade e compaixão na medida em que ele oferece esse novo texto. Eu costumo, normalmente, né, nesse início, fazer uma reflexão no sentido de que o que nós vamos ver aqui não é qualquer texto. O que nós vamos ter com o que nós vamos ter contato não é qualquer informação. Nós estamos falando de uma leitura espiritual. E uma leitura espiritual, esse texto precisa ser mais do que simplesmente um livro. Nós precisamos reconhecer nesse texto as palavras iluminadas. Porque somente se nós gerarmos devoção para o Rinpoche, devoção para com o texto, é que nós faremos a conexão que os tibetanos tanto respeitam, tanto reverenciam, que é a conexão devocional com o mestre, devocional com as imagens, devocional com os textos e devocional com os relicários. Porque o tibetano, quando ele vê o mestre não representa a mente iluminada. O mestre é o Buda. Quando o tibetano vê o relicário não representa algo, ele é. Então, o livro que nós temos diante de nós não é qualquer texto, são as palavras iluminadas que nos conduzem no caminho da realização. Esses ensinamentos são profundos, extremamente raros, eles não eram ofertados abertamente no Tibete. Então, eles são profundos, raros e conduzem diretamente à iluminação. Então, nós não devemos simplesmente usar esse livro, usar esse texto, como quem lê qualquer livro. Ou como quem está buscando um caminho espiritual e se contentando com Coca-Cola espiritual, com qualquer coisa, né, num universo de um montão de coisas, como que pinceladas de uma certa espiritualidade. Então, quando nós dizemos pegar o livro, nós dizemos tomar o livro, né? Como quem encontra nesse texto uma porta de saída do sofrimento, uma porta de saída do samsara. Então, esse texto tem que ser para nós algo que representa o nosso caminho espiritual, que representa a nossa vida, que representa a nossa tomada de decisão dentro de uma perspectiva espiritual muito específica. O Rinpoche, até nisso, ele é extremamente compassivo. Ele diz: se você tem uma deidade, pratique com essa deidade.
Se você já tem uma fé numa deidade, pratique com essa fé nessa deidade, mas desenvolva devoção. Devoção é como um filho, ou como qualquer um de nós, que na hora do apuro lembra do cuidado da mãe. Como aquela que protege, como aquela que cuida, como aquela a quem nós podemos recorrer em qualquer tempo. Tanto é que lama é mãe em tibetano. Então nós recorremos ao lama, nós recorremos à mãe, ao mar, nós recorremos a quem nós temos devoção. Esse é um ponto fundamental, porque dentro da tradição, bom, a devoção é um atalho. Nós obtemos a realização por dois caminhos. Um caminho, Dzogchen, reconhecimento do estado natural, da natureza apuradamente, a experiência direta da natureza apuradamente. Mas nós somos praticantes inferiores. E como praticantes inferiores, nós terminamos uma sessão de prática, nós já não conseguimos integrar tudo aquilo que nós experimentamos à nossa vida. Como praticantes inferiores, nós recorremos ao guru, nós recorremos ao lama, nós recorremos à tapiritsa, nós recorremos à deidade e confiamos nela. Como praticantes inferiores, nós recorremos ao texto. Nós vamos ter, no momento, a gente vai se cansar desse texto, a gente vai ter raiva do texto, a gente vai sentir nojo do texto. Dzongzar Khyentse Rinpoche diz, mesmo que você sinta nojo, continue. Continue. Siga. E observe a sua mente. Porque até quando você não aguentar, você sentir asco da prática, tem algo ali que precisa ser olhado. A prática é uma destruidora de egos. E o nosso ego, ele não quer ser destruído. Então nós seguimos, nós caminhamos. Então esse livro, ele precisa ser para nós, nesse percurso, muito mais do que um guia. Ele precisa ser aquilo que constrói a nossa vida, o nosso caminho espiritual, enquanto nós fazemos esse caminho. Então, esse livro, ele precisa ser para nós como a enxada na mão de um agricultor. Aquela enxada diz do trabalho, da vida, do dia a dia, do ganha-pão, da alimentação dos filhos, do calor do sol. Então, ali, muitas coisas se reúnem. Esse livro, ele precisa ser para nós como o cálice na mão do sacerdote. Esse livro, ele precisa ser para nós como o objeto de trabalho de um pintor no seu dia a dia, na sua vida, em tudo aquilo que ele faz. E se a gente sente asco durante o caminho, ele precisa ser para nós como a fralda do filho e a mãe que troca essa fralda. Tem muito mais ali do que só uma fralda suja. Tem o amor, tem compaixão, tem relação, tem uma história, tem 9 meses de gestação, tem uma vida inteira sendo construída. A primeira edição surgiu a partir de ensinamentos orais dados pelo Rinpoche na Califórnia e no Novo México, e foi escrita durante vários anos, desde meados dos anos 80, e foi publicada pela Snow Lion em 1998, traduzida para 25 idiomas
e outros tantos foram solicitados. A segunda edição incorpora ensinamentos oferecidos em retiros online aos participantes em vários países durante a pandemia, 20 e 21. Tenzin Wangyal Rinpoche começou a ensinar no Ocidente em 88. Desde então tem ensinado a milhares de estudantes, tanto presencialmente em muitos países, como, cada vez mais, por transmissões online, para alcançar estudantes em diferentes partes do mundo, em diferentes fusos horários, e que falam diferentes idiomas. Aqui é um ponto importante. A essência dos ensinamentos do Rinpoche é o Dzogchen. Nós passamos pelo Tantra, mas essencialmente é Dzogchen. Yogas dos sonhos e yogas do sono, tanto um como o outro, vão nos levar no caminho Dzogchen. Isso é importante. E isso não mudou, mas com o tempo, as respostas às perguntas dos seus alunos foi se ajustando à forma como articula os ensinamentos para torná-los mais claros e acessíveis, principalmente a nós, ocidentais. Essa mudança foi integrada a essa edição. As alterações com respeito à primeira edição estão destacadas, caso sejam alterados os passos de alguma prática ou exigirem explicações. Excetuando correções na pontuação e no emprego das palavras, a seção de yogas do sono não sofreu mudanças. Toda a mudança principal está nos yogas do sonho. O primeiro uso da maioria das palavras tibetanas e sânscritas está em itálico, indicando que elas serão encontradas no glossário aprimorado no final do livro. E agora nós vamos para o prefácio à primeira edição. Então, é muito comum nos ensinamentos tibetanos, e por conta do fato de que muitos ensinamentos surgem em mosteiros determinados, em regiões determinadas, que sempre que a gente vai receber um ensinamento, vai receber um ciclo de transmissões ou alguma informação, isso seja localizado no tempo. Então, de que linhagem é, quem transmite, de onde veio, quem é o mestre, né, para onde ele está indo, quais são as intenções dele. Então, isso é muito importante, faz parte desse passo inicial. Então, na página 119, o Rinpoche diz: um ditado tibetano bem conhecido afirma: deve-se explicar a linhagem e a história para eliminar dúvidas sobre a autenticidade do ensinamento e da transmissão. Portanto, inicio esse livro com uma pequena história da minha vida. A linhagem ininterrupta, no caso dos ensinamentos do Yung Drumbon, remontam a Tompa Chera, e aí toda a linhagem até Tenzin Wangyal Rinpoche, de inúmeros mestres, de inúmeros discípulos que deram sequência e que trazem até hoje essa nossa linhagem. Nasci pouco tempo depois de meus pais fugirem da opressão chinesa no Tibete. As condições eram difíceis e meus pais me colocaram em um internato cristão, com a esperança de que lá eu fosse cuidado. Então, percebam que o Rinpoche ele já tem uma peculiaridade em relação a vários mestres, porque ele começa a sua formação em um internato cristão. Já na Índia, depois que os pais fugiram do Tibete. Algum tempo depois, meu pai faleceu. Por fim, minha mãe se casou novamente com um homem que era um lama bom.
O Rinpoche é de uma família budista, mas o padrasto dele é bom. Tanto ele quanto minha mãe queriam que eu vivesse em minha própria cultura. E então, quando eu tinha 10 anos de idade, fui levado para o principal mosteiro do Bon, em Dolange, na Índia, e ordenado como monge. Então, ele foi ordenado como monge aos 10 anos de idade. Depois de viver no mosteiro por algum tempo, fui reconhecido como Lopon Sandin Tenzin Rinpoche. Como a reencarnação, fui reconhecido pelo Lopon Sandin Tenzin Rinpoche. No Maravilhas da Mente Natural, ele conta essa história e tem as fotos dos lamas, dos professores dele. Foi reconhecido como a reencarnação de Kyuntum, Kyuntum Rinpoche, um renomado erudito, professor, autor e mestre de meditação. Ele era bem conhecido como um mestre astrólogo. No Tibete Ocidental e no norte da Índia, ele era famoso como um domador de espíritos selvagens e muito procurado como um curandeiro com habilidades mágicas. Um de seus patronos era um rei local de Himshal, no norte da Índia. O rei e sua esposa, incapazes de ter filhos, pediram a Kyungtum, Kyungtu Rinpoche que os curasse, e ele os curou. O filho que eles deram à luz e criaram, Virbhadra Si, tornou-se o quarto ministro-chefe de Himachal Pradesh. Quando eu tinha 13 anos, meu bondoso mestre raiz, Lopon Sangin Tenzin, um homem de grande conhecimento e realização, preparou-se para oferecer os ensinamentos mais importantes e esotéricos da religião Bon, a linhagem da grande perfeição, Dzogchen, da transmissão oral de Shanshun, Shanshun Nyangyud. Embora eu ainda fosse jovem, meu padrasto visitou Lumpur Rinpoche e pediu que eu fosse admitido para receber os ensinamentos, que aconteceriam todos os dias durante 3 anos. Lupon gentilmente concordou, mas pediu que eu, juntamente com os outros possíveis alunos, lhe trouxéssemos um sonho da noite anterior ao início dos ensinamentos, para que ele pudesse avaliar nossa aptidão. Gente, aqui tem muita informação. O ciclo Dzogchen, que ele vai receber as instruções da grande perfeição, é o ciclo do Shanshun Nyangyud, que nós estamos estudando no horário anterior a esse, no Maravilhas da Mente Natural. Então, é esse ciclo que ele vai receber ali quando muito jovem, né? E quem começa a ensinar ele é o Lopon Sangin Tenzin. E depois, quem vai concluir essa formação é Sua Santidade, né? O Lopon Rinpoche, Tenzin Nadak, que entrou no Paranirvana o ano passado. O que vai fazer com que Tenzin Wangyal Rinpoche tenha uma conexão direta com esses professores. Esse ciclo de transmissão oral do Shanshun Nyangyud é uma das 3 grandes linhagens Dzogchen, de ensinamentos Dzogchen, dentro do Yundrum Bon. E aí tem todo um caminho. Tem o Atri, que é um dos caminhos, tem o Dzogchen, chamado Dzogchen mesmo, e um terceiro caminho, que é o Shanshun Nyangyud, que é esse que a gente acaba tendo acesso pelo Maravilhas da Mente Natural. É,
E aqui tem um fenômeno muito importante. O mestre pediu que ele trouxesse no dia seguinte qual foi o sonho da noite que antecedia o ensinamento. Então, ele, menino, bastante jovem, vai trazer no dia seguinte qual foi o sonho. Alguns alunos não se lembravam de nenhum sonho, e isso foi considerado como um sinal de obstáculo. Lopon fez com que eles começassem as práticas de purificação e postergou o início dos ensinamentos até que cada um dos alunos tivessem o seu sonho. Os sonhos de outros alunos foram tomados como indicações de que eles precisavam fazer práticas específicas de preparação para os ensinamentos, como, por exemplo, práticas que fortalecessem suas conexões com os guardiões do bom. E aqui nós trazemos Yeshualmo e fazemos a prática de Yeshualmo exatamente para que a gente se conecte e fortaleça essa conexão com a deidade, com ela que é a grande guardiã, né, dos ensinamentos do Igudrumbon. Eu sonhei com um ônibus que circunambulava a casa do meu professor. Embora, na verdade, não houvesse nenhuma estrada ali, no sonho, o condutor do ônibus era meu amigo. E eu estava do seu lado, entregando as passagens para cada pessoa que entrava no ônibus. Os bilhetes eram pedaços de papel onde estava escrita a sílaba tibetana A. Ver se alguém tem uma sílaba tibetana A aqui. Tem. Quem está aí na tela pode procurar o Pablo Bucher. O Pablo está utilizando o A tibetano ali para marcar como imagem do zoom dele. Essa é a sílaba A. É uma sílaba extremamente importante dentro da tradição, dentro das práticas. A gente vai usar muito a sílaba A. Então, um praticante bom normalmente tem ali um carinho, uma afeição pelo A. Ah, o Cauê colocou o A aqui na conversa também. Aí o A quem está estudando Dzogchen, o espaço azul, a base, o a consciência, e as 5 cores de sal que surgem, que emanam, né, as 5 luzes puras. Então, o A é essa centralidade. Isso aconteceu no segundo ou terceiro ano de minha educação em Dolange. Na época, eu não sabia que a sílaba A era um símbolo de grande significado nos ensinamentos Dzogchen. Meu professor nunca disse nada sobre o sonho, que era a forma como ele agia. Ele fez poucos comentários sobre o quanto aquilo era bom, mas eu estava feliz, desde que me fosse permitido receber os ensinamentos. É comum nas tradições espirituais tibetanas que os sonhos dos alunos sejam utilizados pelo professor para determinar se é apropriado que aquele aluno receba um determinado ensinamento. Embora isso tenha acontecido algum tempo antes de eu começar a estudar e praticar a prática de yogas dos sonhos, esse incidente foi o início do meu interesse pelos sonhos. Fiquei fortemente impressionado com o quanto o sonho é valorizado na cultura tibetana e na religião Bon, e como a informação que vem do inconsciente tem muitas vezes maior valor do que a informação que a mente consciente pode fornecer. Esse é um ponto muito importante dentro dos yogas do sonho e do sono. Claro que, na medida em que a gente avança e estuda, a gente vai entender que existem posições,
para dormir, que existem fluxos de energia relacionados aos canais, seja o canal branco, o canal vermelho, que tipo de energia, de manifestação do sono, do sonho, traz sonhos de claridade, traz sonhos premonitórios, traz diversos elementos do sonho. E aqui o Rinpoche traz um ponto muito importante. Às vezes, o que o sonho traz é muito mais importante do que aquilo que o consciente traz. As manifestações vindas dos aspectos oníricos dizem muito de nossa mente, dizem muito de como nós nos relacionamos com vários aspectos de nossa mente. Depois de 3 anos, o Rinpoche vai ter uma história muito bacana, porque ele não consegue concluir os ensinamentos, ele precisava ter a realização de Poa, ou é uma prática de transferência de consciência na hora da morte. Então, ele levou mais tempo que os outros aí para conseguir avançar nos estudos, e isso ele conta no Maravilhas da Mente Natural, tudo como vai se dando. Depois de 3 anos recebendo os ensinamentos, incluindo numerosos retiros de meditação com meus colegas praticantes, bem como muitos retiros solitários, entrei na escola dialética monástica. O programa de estudo normalmente leva de 9 a 13 anos para ser concluída e abrange todo o treinamento tradicional. Foram ensinadas as matérias acadêmicas comuns, como gramática, sânscrito, poesia, astrologia, arte, e também aprendemos as matérias incomuns, epistemologia, cosmologia, sutra, tantra e dzogchen. Durante o treinamento monástico, fui exposto a uma série de ensinamentos sobre os sonhos e recebi as transmissões necessárias para estudá-los e praticá-los. Estudá-los e praticá-los. Os ensinamentos mais importantes eram baseados nos textos do Shanshun Nyongyud, o Tantra Mãe. Então, sempre que nós falarmos do Shanshun Nyongyud, é o Tantra Mãe. É um dos principais textos do bom, do grande Shartsa Rinpoche. Eu me saí bem nos estudos e, quando tinha 19 anos, me pediram para começar a ensinar outras pessoas. Na época, escrevi e publiquei um resumo da biografia de Tompa Sherab Myoshi, o fundador da religião Bon. Mais tarde, me tornei presidente da escola de dialética e durante 4 anos estive muito envolvido na formação e no desenvolvimento da escola. Em 86, recebi o diploma de Geshe, que é o equivalente a um doutor aqui nas tradições ocidentais. O mais alto grau concedido na educação monástica tibetana. Em 1989, a convite da comunidade Dzogchen de Nankai Norbu Rinpoche, ele se torna muito amigo de Nankai Norbu. Ele, Bompo, Nankai Norbu, budista Nyingmapa, na Itália. Viajei para o Ocidente, não tinha planos de ensinar, mas fui convidado a fazê-lo por membros da comunidade. Um dia, estava distribuindo pequenos pedaços de papel para serem usados em uma meditação de concentração. Em cada pedaço de papel estava escrita a sílaba tibetana A. Naquele momento, o sonho de 15 anos atrás, no qual eu entregava o mesmo papel para as pessoas que estavam no ônibus, voltou à minha mente. Foi como se essa lembrança tivesse batido na minha cabeça. Permaneci no Ocidente até 91, recebi uma bolsa da Fundação Rockefeller para fazer pesquisa na Rice University. Em 1993, publiquei meu primeiro livro no Ocidente, As Maravilhas da Mente Natural. O livro
de transmissão do Dzogchen extremamente acadêmico, no qual procurei apresentar o ensinamento da grande perfeição de uma maneira clara e simples. Em 94, recebi uma bolsa de uma outra fundação, do Fundo Nacional para as Ciências Humanas, para prosseguir a pesquisa sobre os aspectos lógicos e filosóficos da tradição Bon, em colaboração com a professora Anne Klein, diretora dos estudos religiosos da Universidade de Rice. Portanto, meu lado acadêmico continuou se manifestando, mas a prática é sempre mais importante. E durante todo o tempo, tive interesse pelos sonhos e pela prática dos sonhos. Meu interesse não é apenas teórico. Tenho confiado na sabedoria dos meus sonhos. Influenciado desde jovem pelas experiências dos sonhos de meus professores e de minha mãe, e pelo uso dos sonhos na tradição Bon. E tenho praticado yogas dos sonhos intensamente durante os últimos 10 anos. Todas as noites, quando me deito, me sinto livre. O tumulto do dia chegou ao fim. Em algumas noites, a prática é bem-sucedida, em outras não. Isso é de se esperar até que a prática esteja muito avançada. No entanto, deito-me quase todas as noites com a intenção de realizar a prática dos sonhos. É a partir da minha própria experiência com a prática e a partir dos 3 textos destacados anteriormente que ofereço os ensinamentos desse livro. Os yogas dos sonhos é um apoio fundamental na minha própria prática. E o mesmo tem ocorrido para muitos mestres e yogis do Tibete. Por exemplo, a vida de Chartsa Rinpoche sempre me impressionou muito. Ele foi um grande mestre tibetano que, quando morreu em 1934, alcançou o corpo de luz, Jalus, um sinal de realização completa. Durante sua vida, ele teve muitos alunos realizados. Escreveu muitos textos importantes e trabalhou para o benefício do país em que viveu. É difícil imaginar como ele poderia ter sido tão produtivo em sua vida externa, dando conta de muitas responsabilidades e dos longos projetos que empreendeu em benefício dos outros, e ainda assim ter sido capaz de atingir tamanha realização, até através da prática espiritual. Ele conseguiu fazer isso porque não era um escritor durante parte do dia, professor durante outra parte, praticante durante as poucas horas que restavam. Sua vida era prática. Quer ele estivesse sentado em meditação, escrevendo, ensinando ou dormindo. Ele relatou que a prática dos sonhos era de importância central em sua jornada espiritual e fundamental para a realização. Isso também pode ser verdade para nós. Esse é o Mangyal Rinpoche. E aqui nós lemos a apresentação. Tem muito conteúdo que a gente poderia explorar, mas gostaria de falar um pouquinho da importância de Chartsa Rinpoche dentro da tradição e do movimento Rimé, né? Chartsa, ele tem e traz esse movimento Rimé, que é um movimento de integração entre as escolas tibetanas, integração e respeito mútuo entre as várias escolas, Nyingma, Gelugpa, Kagyu, a época já não existia mais a Kadampa, Sakya, né? Todas essas escolas que estavam ali e o Yung Drumbon, como também uma escola espiritual. Então é muito importante Chartsa Rinpoche dentro dessa construção e ele vai atingir o corpo de luz, o corpo de arco-íris, quando
conclui sua jornada na Terra. O praticante Dzogchen, principalmente o praticante de Togyal, é aquele praticante que consegue, ao final da vida, dissolver o corpo e converter todo o corpo em luz de arco-íris, que nós chamamos de corpo de arco-íris, né? E Shards Rinpoche é um desses que obtém a realização do Dialos. Existe uma diferença entre corpo de luz e corpo de arco-íris. E eu realmente não tinha olhado antes aqui no texto para confirmar se Shartsa Rinpoche atingiu o corpo de luz ou corpo de arco-íris. Mas eu trago essa informação na próxima semana. Eu acredito que seja corpo de arco-íris, porque a gente pode ter um problema relacionado à interpretação, à tradução. Gostaria de abrir a palavra, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida. É, só trazendo uma observação. Dialus é o corpo de arco-íris. Então, ali fala corpo de luz, mas Dialus é o corpo de arco-íris. Sinal de plena realização do Dzogchen é a realização do corpo de arco-íris. O praticante realizado, não mais deludido pela aparente substancialidade ou dualismos, como mente e matéria, libera a energia dos elementos que compõem o corpo físico na hora da morte. O corpo em si é dissolvido, restando apenas cabelos e unhas, e o praticante penetra conscientemente na morte. Marco Aurélio? Não ouço. Alguém ouve o Marco Aurélio? Eu não estou ouvindo, não. Não ouvimos. Quem que está com o rosto? Será que sou eu? Ah, Oi, não. agora, acho que agora Ele permitiu. está com o microfone, agora está ok o microfone, mas o microfone dele estava desligado. Estava aparecendo para mim que o anfitrião não estava permitindo abrir o microfone, mas enfim, deu certo. No fim dá tudo certo. Maravilha. Primeiro, eu queria saber a diferença entre o corpo de arco-íris e o corpo de... Qual foi o outro? Corpo de luz. De luz, exatamente. E também, além disso, se quem atinge os mestres que conseguem essa realização, se eles voltam a reencarnar ou se eles se dissolvem, o que acontece aí com os Bom, mestres vamos lá. realizados? Para trazer a diferença precisa entre corpo de luz e corpo de arco-íris, eu vou trazer na próxima semana, porque daí a gente traz com precisão, tá? Porque a reflexão é diferente dentro de algumas abordagens entre corpo de luz e corpo de arco-íris. Então, eu preciso trazer um pouco isso para que a gente possa avançar, tá? Seja como for, o corpo de arco-íris é a prática final da vida de um grande mestre realizado no Dzogchen em Togyal, em uma das práticas do Dzogchen, em que ele é capaz de dissolver o corpo, porque não há mais distinção entre mente, corpo, matéria, tudo isso ele não vê mais diferença, porque não há mais dualismo, não há uma mente dual ali.
quanto ao renascimento do corpo de arco-íris, muitos lamas, mestres que obtêm o corpo de arco-íris, renascem. Mas eles renascem na perspectiva do Bodhisattva. Então, eles renascem exatamente para levar mais gente para o Nirvana. Então, o voto é a perspectiva do Bodhisattva. Ele retorna para que mais pessoas possam se iluminar e alcançar o estado de realização. Posso. Há uma reflexão bastante grande quanto ao corpo de arco-íris, porque também muitos mestres que atingem o corpo de arco-íris, eles são vistos em vários lugares depois, então tem muitos elementos aí que giram ao redor do corpo de arco-íris. Perfeito, Marco? Maravilha. Trago na semana que vem as diferenças, tá bom? Tranquilo. Poderia só falar de um outro assunto? É rápido. Claro. É a respeito de um sonho que eu tive. Na verdade, que está relacionado também com o que ele falou aqui, porque parece que ele teve um sonho premonitório, né? Parece, né? Por essa introdução que ele sonhou, depois de muitos anos, ele se viu na situação de, novamente, não que seja, mas parece que. E comigo aconteceu. Pode ter sido coincidência, mas foi muito engraçado, porque numa noite eu sonhei que eu estava procurando um abrigo eu vi que ia chover, eu estava procurando algum lugar para me abrigar, no sonho isso. E eu não encontrei, eu tomei uma chuva, assim, uma chuva forte, né? Aquela chuva que lava tudo. E aí no dia seguinte aconteceu exatamente isso. Eu vi que ia chover e estava vindo uma chuva e eu procurei, eu estava de bicicleta, né? Não tinha lugar e eu tomei aquela chuva que lava tudo. Aí, quando estava tomando a chuva, eu falei, puta, parece que o que aconteceu essa noite está se repetindo. Então, foi muito engraçado. Pode ter sido só coincidência, mas, enfim, só descrever. Pode ter sido uma premonição também, não sei. Olha só, Marco, o que é interessante é que para mente, para Kunshi, para base, não há passado, presente e futuro. E ela é sempre presente. Num sonho de claridade, que é onde acontecem os sonhos premonitórios, é Kunshi se expressando, é a base se expressando. E nessa perspectiva, não é estranho que a mente, que conhece tudo, passado, presente e futuro, Kunshi, simplesmente traga para o sonho algum elemento com características premonitórias. Mas veja que muitas coisas que a base traz, a gente não sabe ler, a gente não sabe reconhecer, e a gente vai reconhecer depois, como uma cena, como você trouxe. Nós temos sonhos premonitórios, sonhos divinatórios, não necessariamente de forma consciente. Porque se, por exemplo, você estivesse nesse sonho lúcido, você faria parar de chover, ou abriria um guarda-chuva, ou então transformaria a chuva em chocolate, sei lá, brincaria com o sonho na perspectiva da lucidez. Mas o que os ensinamentos também ensinam? Os ensinamentos dizem: você não manipula o sonho, você sabe fazer isso. Você entra lá consciente, mas você não pode transformar o espaço de sonho num novo samsara, que você faz o que quer, deixa de fazer e fica brincando com toda aquela realidade como se ela te pertencesse. Então você entra no sonho de forma aberta e acolhedora, mas reconhece a chuva de sonho, o guarda-chuva de sonho, você de sonho, tudo aquilo como um sonho. Mesmo assim, a base está se manifestando. Então, e ela não, para ela não tem diferença passado, presente e futuro. Então tudo vem, inclusive sonhos
divinatórios, né? Há praticantes de yogas do sonho que, para fazer um oráculo, e até o Rinpoche vive isso, o praticante vai pedir uma peça de roupa sua, algo, ele dorme em cima daquela peça e depois no dia seguinte ele te traz uma série de apontamentos do que fazer, por onde ir, traz todo um amor a partir do sonho, né? Sonhos divinatórios aí a partir disso. Mas a conexão é uma conexão direta com a base, né? Com a natureza puradamente, que é ampla, aberta e que está tudo ali. Claro que há uma forma específica de deitar, um modo de dormir, a visualização que se está fazendo para que tudo isso possa surgir de modo consciente. E como você relatou, você não estava num sonho lúcido, você lembra do sonho, mas não necessariamente você conseguiu vir no sonho. Perfeito? Obrigado, Marco. Tem aqui as perguntas do Harold. Com quais sonhos nós vamos trabalhar, né? Se hão de trabalhar. É, eu tenho entendido, em uma só noite teremos vários sonhos. Tradicionalmente, nos yogas do sonho, se nós fôssemos seguir o ensinamento primeiro, numa única noite, são 4 etapas, em que nós paramos de 2 em 2 horas, acordamos, fazemos uma prática específica para uma entrada no sonho, e aí nós vamos ter sonhos relacionados a essa prática, ok? Mas hoje o Rinpoche pede que a gente realize um chakra, cada chakra é uma entrada, para que a gente passe para outro. É uma forma de estabilizar a prática, e como ele viu que para os ocidentais estava funcionando melhor, então primeiro um chakra, depois outro, mas chegará um momento em que a gente vai estudar especificamente e praticar cada um desses chakras. Para quem está começando os yogas do sonho e do sono, é importante registrar os sonhos, então anotar os sonhos, fazer um diário dos sonhos, isso é bastante importante. E um dos ensinamentos para quem não recorda o sonho é fazer a firme convicção de recordá-lo. Inclusive pedir para o guru, como quando nós pedimos na prática de Guru Yoga, né, que ele nos ajude a reconhecer a nossa verdadeira natureza como Buda, mas que ele nos ajude a reconhecer e recordar dos sonhos. Então, esse é um ponto muito importante, né? A conexão com o guru, como apoio, como suporte dentro da prática. Não necessariamente um déjà vu é um sonho premonitório, mas é possível que algo que você tenha visto no sonho se concretize ou se realize no estado de vigília. Assim como coisas do estado de vigília naturalmente vão parar no sonho. Tudo é você, né? Tudo sou eu, tudo é projeção da minha mente. Então é comum que algum assunto do estado de vigília vá parar no sonho e algum assunto do sonho tenha uma conexão direta com o estado de vigília. Não dá para dizer que todo déjà vu é um sonho, né? Mas muitas vezes os sonhos premonitórios, depois a gente, como o caso do Marco Aurélio, já tive muitos casos assim. E aí eu vou vendo as anotações, ou gravei, ou recordando, foi um sonho que me colocou naquela situação. E aí eu, opa, é exatamente isso, eu recordo ali no instante. Perfeito? Então, nós continuamos na próxima semana, a partir da página 25, e aí nós vamos adentrar no livro propriamente dito.
Vamos fazer a dedicação. Toda a virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite. Boa Até a noite, próxima. obrigado, Boa noite, Denis. Denis. Obrigado.